Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional do livro Universo em Desencanto. E se é cultura, estamos falando de cultura, cultura a gente associa com educação, com escola. Então eu pergunto ao professor Porfírio, a cultura racional não teria que ser ensinada nas escolas ou não? Olha, o objetivo fundamental é que a sociedade perceba esta nova forma de educar. Deveria estar nas escolas há muito tempo, porque está ficando na escola o que está acontecendo, as novas gerações, as crianças e os adolescentes, fundamentalmente os adolescentes, eles estão sentindo no íntimo um vazio muito grande da instrução que eles estão recebendo. Eu, na qualidade de professor, eu pude observar isso, professor de universidade, eu pude observar, geração a geração, ano a ano, que eu vinha lecionando, um enfraquecimento muito forte vamos dizer assim, da parte aprendizado técnico, né? Minha área de ciências exatas. Então, eu exigia dos meus alunos mais até do que eles poderiam me dar. Eu era tipo um professor meio perverso, porque eu ainda estava fazendo questão daquela formação autocrática, técnica, muita informação para haver um melhor aprimoramento. Foi a minha formação, eu lecionei baseado na instrução que eu recebi. Mas a instrução já é outra, a natureza já está trabalhando. Aos poucos eu fui me desprendendo daquilo, até pela própria leitura do livro O Universo em Desencanto, a cultura racional, foi amenizando aquela minha exigência formal, daquele formalismo tecnológico, e comecei a perceber que o estudante é um ser, não necessariamente científico, químico, físico, matemático, mas que tinha uma capacidade de se relacionamento com as pessoas muito melhor do que aquela que eu estava tentando mostrar para eles através da ciência. E aí essa mudança, eu faço parte dessa mudança de valores. A gente está percebendo isso. Hoje eu estou numa idade um pouco mais avançada, mas não me faltou elementos com a cultura racional de perceber que as crianças estão sendo realmente mal educadas, mal formadas e muito mal informadas a respeito da própria natureza. Então, a cultura racional ela tem um conteúdo educacional de esclarecimento simples e objetivo que preenche todas essas lacunas da existência humana, que é o que as crianças querem saber. Elas nascem no mundo e dizem assim, ué, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? E ninguém explica para ela. Ainda dá uma historinha assim, coisa e tal, né, que cada um conta uma história diferente para o seu filho, que quando a criança faz a pergunta, ninguém sabe responder, e vai para a escola aprender o quê? O conteúdo oficial, formal, ainda está muito atrasado. Ou melhor, tem que ser adequado o mais rapidamente possível. Então, a formação dos professores hoje, os próprios professores que formam as crianças, e na universidade também, já deveria estar sendo atualizado por esse conteúdo da cultura racional. Por quê? Porque a cultura racional traz os elementos fundamentais, informativos da existência do ser humano. É isso que está realmente faltando nas escolas. É uma questão de educação, mas educação ligado à natureza. Essa é a grande chave que a humanidade já está encontrando. Porfírio, a gente percebe, com essa educação, vai se ter mais conscientização também com a natureza, né? Vai haver uma ligação das duas coisas. É o que as escolas, a sociedade como um todo, todos esses movimentos que a gente vê no dia a dia, que tentam, falam em conscientização, mas ainda estão baseados no antigo, na parte antiga, então, naquilo que o pensamento veio trazendo à civilização humana e que de civilizado ficou muito pouco, porque justamente é o caldo da violência que está todo em cima desse pensamento que faliu. Mas faliu por quê? Porque o ser humano perdeu a vergonha? Não, não é que o ser humano perdeu a vergonha. É exatamente aquele alimento que, vamos dizer assim, da infância, aquela papinha que a criança come aos 2, 3 anos, você querer sustentar um marmanjão aos 30 anos com papinha. É mais ou menos isso. Tá? O nível de informação da cultura racional é que vai dar substância. Vai ser aquela alimentação, educação, que eu quero dizer, né? Parruda, consistente, porque tem base, tem lógica, mostra e revela a existência do ser humano, a origem, de onde viemos e para onde vamos, quem somos, afinal, o que a humanidade está fazendo aqui. E aí,
fica dando papinha na escola. É o que Porfírio, acontece. e a gente... Desculpe o termo, mas é isso. Eu ia até complementar, perguntar se é certo ou errado. A gente vê que o povo está sendo alimentado na educação com papinha, que quando a gente vê a prova do Enem, aquela confusão toda, e você faz uma pergunta ou manda uma pessoa interpretar um texto, não sabe nada, não sabe interpretar um texto, por quê? Porque está muito fraco. Porque é a papinha que não está sustentando ele, que já está muito grande, não? Essa saiu agora, mas é verdadeira. Realmente, dá para a gente resolver essa parada assim. A educação hoje é papinha para a criança. Fica engambelando. Criança não gosta disso. Ainda mais adolescente. Tem que chegar e já criar aí, tem educação sexual, essa coisa toda. Aí cria a perversão maior ainda, porque ensina da educação sexual baseado num artifício, querendo esconder. Por quê? Porque ainda prevalece a questão espiritual, que a humanidade é descendente do pecado. Então, como é que vai ensinar da educação social, sexual para as crianças, se diz para as crianças que é pecado? Ora, essa foi a instrução que veio da fase do pensamento. E não é pecado. Pode fazer, mas é pecado. Pois é. Uma confusão na cabeça. Explica, faz assim, faz assado. Mas tem lá a informação religiosa que diz que é pecado. Aí o que adianta? Nada. Mais confusão na cabeça da criança. Aí o que acontece com as crianças? E Porfírio, é pecado, mas também não pode usar preservativo. Olha outra confusão aí. Olha que confusão na cabeça aonde do povo. o cunho religioso das pessoas religiosas acharem que a religião hoje, veja os tempos de hoje, a religião vai fazer o ser humano melhor. Não faz eles mesmos serem melhores, por que vai fazer os outros? Eles que são os responsáveis por encaminhar a religião para a sociedade, ou que se dizem detentores da religião, estou falando nenhuma religião específica. Contra específica, nem contra ninguém. Porque, olha... É a verdade pura e simples. Olha, na área da justiça, na área política, na área de polícia, nas escolas, nos hospitais, em todo lugar. O que está falido não é o ser humano, o que está falido é o pensamento do ser humano. É o que nós sempre estamos dizendo, olha a fase do pensamento. Terminou, não está alimentando mais, é a tal papinha, que ainda uma coisinha ou outra funciona, para um caso ou outro, e quando não funciona, fica esse Deus nos acuda. Ninguém hoje tem condição de segurar nada com o pensamento. Pensando, já era. Eu estou falando por mim, eu estou falando por todos, da minha experiência na escola, essa coisa toda. Então está na hora da sociedade perceber, na cultura racional, neste livro, no Universo em Desencanto, está na hora da sociedade perceber o verdadeiro alimento do ser humano. E vamos ver aí sim, que a sociedade, com esta percepção, a coletividade como um todo, como que nós vamos encarar isto? A informação é a melhor de todas. É de paz, é de amor e é de fraternidade. Supera, e em muito, a informação espiritual, que servia na fase anterior de equilíbrio, de trava, vamos dizer assim, para as barbáries que eram cometidas. Havia barbáries, mas as pessoas tinham vergonha de ofender o seu vizinho ou o seu semelhante. Hoje o sujeito não tem mais isso, né? É aquela coisa que dizia assim, antigamente, um fio de bigode valia mais do que um documento. Hoje haja documento e não está valendo mais nada. E se arrancar, sei lá, não tem mais jeito. Então, queima não vale mais um nada. prédio que tem um documento e acaba a prova do crime. Exatamente. Do contrato que foi claro, feito. o contexto da violência, a falta de instrução adequada à natureza de cada um. A fase é racional, é isto que quer dizer, e as pessoas precisam conhecer. Porfírio, nós falamos aqui, você falou que é pecado, ensina que é pecado, mas pode estar liberado, tudo liberado. E a gente falou também do preservativo. Pode fazer, é pecado, não usa preservativo, é uma confusão geral. E eu sei que vão fazer um comentário. Que eles falam não tem nada a ver, eles estão falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, você que diz que não tem nada a ver, é que está confuso também. Está fazendo essa confusão toda, pode ter certeza. O que fala que não tem nada a ver é o que está fazendo a confusão, ajuda a criar essa confusão, não é, Porfírio? Porque é muito simples, cultura racional veio para explicar tudo. E as pessoas não querem saber e continuam fazendo confusão e achando que a gente que está fazendo confusão. Não, a natureza não precisa de nós, nós é que precisamos na natureza. E nós é que precisamos acompanhar a natureza já está na frente há muito tempo. Já mudou em 1935, muita gente não viu, não acompanhou. Então ela já está na frente e você está ficando para trás e está achando que a gente está errado. Não,
procure entender o que a gente fala aqui, para não fazer muita confusão. Porque essa confusão toda é gerada, porque, como você falou, ensina, é pecado, mas está liberado tudo. Aí é pecado e não pode usar a camisinha, não pode usar o preservativo, é uma confusão danada, né? Não está todo mundo muito confuso nessa fase? Ô, Oswaldo, isso se resume em poucas palavras, não há necessidade de a gente entrar em muitos detalhes, podemos até depois. A questão religiosa, ou a questão científica, ou a questão política, ela se resume na ideologia, pensamento. E cada um tem uma ideologia diferente. A cultura racional não é uma ideologia. Essa é a grande diferença, porque a cultura racional vai aparelhar o ser humano naturalmente, pela leitura simples do livro, cada um na sua casa, vai aparelhar com as forças naturais. Então, a pessoa vai ter o alimento certo. Não é pela ideologia que se resolve os problemas hoje da sociedade. Eu acho que o doutor Carlos também tem coisa para falar sobre essa educação na escola e sobre a cultura racional. Então, cultura, educação estão caminhando juntas. Então, o doutor Carlos, eu tenho certeza que quer acrescentar mais alguma coisa. É verdade. A educação nos moldes da fase de animal racional, realmente ela está falida, né? As crianças da nova fase têm uma mentalidade muito mais rápida. Dizem os neurologistas infantis que é uma epidemia de hiperatividade infantil. Mas os educadores cultos dizem que as escolas é que não estão aparelhadas para crianças com uma inteligência nova, mais rápida, que é a inteligência da fase racional, é o raciocínio intuitivo já vindo desenvolvido pela energia racional desde a gestação. Então, as ciências cognitivas, que têm 50 anos de pesquisa, demonstraram que os humanos são péssimos memorizadores, maus argumentadores e facilmente sugestionáveis, e que o nosso sistema educacional está baseado em decoreba, e uma criança pequena mesmo já sabe acessar com o computador o Google e tira suas dúvidas rapidamente, então não precisa insistir nisso. Agora, demonstrar qual é a estrutura da mente para a pessoa se conhecer, isso não se ensina em escola nenhuma, principalmente a reconhecer falácias, a não ser sugestionado. O racional superior fala que a energia magnética, através da sugestão e autossugestão, suja o subconsciente da pessoa e a própria pessoa grava aquilo e depois vai sofrer por uma causa que já ficou interna nela mesma. Então, isso só se resolve com a educação da mente. A educação da mente é a educação definitiva. E só a cultura racional é que responde aquelas perguntas limites. Quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos? Isso acaba com o vazio existencial, faz a pessoa parar de pensar e se conhecer, equilibra a pessoa. O pensamento é negativo, catastrófico, o pensamento é cruel e desumano, o pensamento contraditório e conflitante. Por isso que o pensador vive em conflito consigo mesmo, até passar a desenvolver o raciocínio na cultura dele, que é a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Doutor Carlos, você quer dizer então que quanto mais pensa, mais se atrapalha? É isso? Quanto mais pensa, mais sofre, porque quem se conhece tem horror ao pensamento, para logo de pensar e passa a raciocinar. Se liga ao mundo de cima, tem a orientação para tudo dar certo na sua vida. Nosso tempo, como eu sempre falo, é muito curto e acaba logo, rapidinho, mas não tem problema não, a gente volta para falar mais de cultura racional aqui no programa Terceiro Milênio. Então, fique ligado com a gente, que todo dia a gente está no ar com um programa diferente. Gravamos muitos programas e cada vez vai passando um pouquinho de cada um e vai repetir uns outros para você que não viu, não sabia que tinha, então vai ver os primeiros programas. Fique ligado, porque cultura racional é da nova fase. E você, queira ou não queira, a natureza está nessa fase. Você depende da natureza para tudo. Então depende também de se integrar à nova fase. Então, queira ou não queira, você vai se integrar e vai conhecer cultura racional, porque a cultura da fase é como respirar. Você tem que respirar, você tem que beber água, você tem que se alimentar e vai ter que conhecer cultura racional, mesmo não querendo. Tchau e obrigado pela audiência.